como que eu me conectei com a minha fé. Hoje eu vou compartilhar com vocês o processo de construção, de confiança e de firmamento na minha fé em Cristo. E o versículo que vai nortear o nosso assunto é Hebreus 11:1, que fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova daquilo que não vemos. Como eu disse para vocês em um vídeo, a minha fé ela era do tamanico do grãozinho de mostarda, de tantas situações que eu já tinha passado, né? Porque chega um momento na nossa vida, gente, que a gente está escolhendo tantos caminhos errados, que Deus vai quebrando tanto a gente e as coisas saem tanto do nosso controle, sai tão divergente daquilo que a gente tinha planejado, que a gente começa a se enfraquecer. A gente começa mesmo a acostumar com os nãos de Deus. E por muitas vezes eu achava que as coisas que aconteciam comigo eram consequência das minhas próprias atitudes mesmo. Então eu me conformava com as coisas ruins e não tinha fé de ter uma melhora. Por quê? Porque eu achava que eu merecia aquilo. O meu primeiro ato de fé foi acreditar que eu não era aquilo que as minhas próprias atitudes estavam mostrando que eu era. Porque eu sabia da minha essência, eu sabia o coração que eu tinha, apesar de estar tendo atitudes divergentes com aquilo que eu acreditava. Então, nesse acreditar já foi a minha primeira demonstração de fé, porque o cenário, gente, ele era completamente diferente daquilo que eu achava que eu era. E de tanto eu confiar e acreditar nisso, eu acabei me transformando, né? Deus acabou me encontrando, porque ele sabia do meu coração, né? Ele sabia que as minhas atitudes, elas eram moldadas pelo ambiente que eu estava, pelo ambiente que eu nasci, pelo ambiente que eu me introduzi, e não por eu ter o coração daquele jeito. Então, a maioria das coisas erradas, né, as coisas que hoje em dia eu me envergonho que eu fazia, não era somente porque eu era uma pessoa ruim, era porque foi o que eu fui moldada para ser, foi o que o ambiente formou em mim. E quando eu falo de ambiente, gente, eu tô falando do ambiente desde o berço, né? Eu fui moldada e fui forjada a ser uma mulher ferida. Porém, dentro de mim, eu acreditava que eu era uma mulher boa, eu acreditava que eu era uma mulher de fé, eu acreditava que eu era uma mulher de caráter, que o meu coração era bom. De tanto eu acreditar, gente, eu não permanecia no erro. Não quer dizer que eu não voltava a errar, né, novamente, mas quer dizer que eu não permanecia. Eu não fazia dos meus erros algo que era hábito. Eu errava pontualmente, me arrependia, corrigia a rota. E todas as vezes que eu voltei a cometer o mesmo erro é porque eu ainda não estava curada no Senhor e não por falta de ter um coração bom ou de não existir arrependimento. Mas como eu disse para vocês, né, quanto mais longe a gente está da presença, né, quanto mais em ambientes errados nós permanecemos, mais isso vai endurecendo o nosso coração. Então, às vezes, não quer dizer que você não é uma pessoa boa, às vezes quer dizer que o ambiente que você está inserida está te fazendo ter atitudes de sobrevivência, atitudes de autoproteção. É igual eu, por muitas vezes, eu agi, gente, tentando proteger meu coração, mas de forma errada, machucando outras pessoas e machucando a mim mesma. E após, né, Deus me revelar quem eu era, revelar que essa fé que eu tinha em mim, ela realmente ela existia, Deus foi estabelecendo uma confiança, um relacionamento entre nós dois. E antes de falar, eu já começo a ficar super emocionada, porque nesse momento era o meu papai e eu era a filhinha dele, e eram momentos incríveis em que eu podia falar tudo com ele, gente, eu podia contar tudo pra Deus, sabe aquelas coisas mais terríveis que existe dentro da gente? Eu podia compartilhar tudo com ele porque ele me conhecia. E mesmo sendo
atitudes ruins, né, escolhas ruins, mas o meu coração, gente, como eu disse para vocês, ele era ensinável. E por muitas vezes, quando a gente se afasta de Deus, a gente fica cego. E quando a gente fica cego, a gente acaba cometendo situações que o nosso coração tá tão endurecido que a gente não vê a gravidade dos nossos atos. E assim foi comigo. Eu não vi a gravidade dos meus atos, mas eu sabia que eu era uma pessoa boa. E com isso, eu fui me moldando a partir do sentimento que eu tinha após aquele ato. Por exemplo, eu já fui uma mulher que traiu em relacionamentos, eu já fui uma mulher que traía amizades, eu já fui uma mulher, gente, com caráter extremamente duvidoso, mas sempre após um erro, eu tentava consertar aquilo que eu fiz e normalmente eu fazia isso em secreto com Deus, que era o quê? Era recalculando uma rota, era reavaliando atitudes que eu tinha cometido e era realmente, gente, me sentindo culpada, me arrependendo. Por quê? Porque não combinava eu falar que eu era uma mulher boa e ter uma atitude completamente divergente daquilo que eu falava. E esse é o momento que o Espírito Santo vai constrangendo a gente e vai mostrando o caminho, né, e a direção que a gente está escolhendo. E Deus foi conquistando a minha confiança, foi me fazendo colocar para fora os meus medos e foi me ensinando mesmo, foi ministrando no meu coração aquilo que era certo, aquilo que não era certo, como que eu iria fazer para poder recalcular as coisas de errado que eu tinha feito, né, gente? Porque, como eu disse aqui para vocês, é muito fácil a gente apontar o dedo para as outras pessoas, mas é muito difícil a gente reconhecer os nossos erros e recalcular eles na humildade mesmo, né? Porque, por exemplo, é só eu e Deus. Então, ali não tem como eu mentir para Deus, porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, gente, até no meu lugar mais obscuro Deus está presente, e é isso que fala muito no Salmo 139, que fala: "Tu me sondas e tu me conheces, sabe a hora que eu me deito e a hora que eu me levanto. Onde eu poderei me esconder de ti, se até nos vales mais profundos o Senhor nos acha?". Então é basicamente isso, gente. Quando tá só você e Deus, não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir, porque ele sabe exatamente aquilo que você está revelando para ele e aquilo que você está escondendo dele. Deus sonda, gente, as nossas intenções. Então, até hoje, por muitas vezes, eu vou tomar certo tipo de decisão e às vezes ali eu não parei para analisar o meu coração. Deus vai lá, me dá uma freada e fala assim: minha filha, não quer dizer que o caminho é errado, quer dizer que as intenções do seu coração não estão certas. E é isso que Deus vem fazendo. A partir da minha disponibilidade, Deus vai sondando meu coração, sondando minhas intenções e vai me realinhando segundo a vontade, segundo o caráter, segundo os valores, segundo os princípios e a vontade dele para minha vida. E a vontade do Senhor, gente, ela é boa, perfeita e agradável e muito melhor e maior do que aquilo que a gente imaginou para a gente mesma. Então foi isso que Deus foi conquistando e reconquistando em mim, né? A minha confiança, porque ele virava para mim e falava assim: "Filha, não é por aí, é por aqui". E aí às vezes, gente, eu ia por aqui, mas logo eu tava ali de novo e aí ele: "Filha, é por aqui". E aí foi uma paz no meu coração a partir do momento que eu escolhi o caminho que o Senhor tinha me falado, era uma paz no meu caráter, sabe? De saber que esse caráter sim está semelhante com aquilo que eu acho que eu sou. Então, por mais que seja um caminho mais difícil, porém ele é um caminho que ele te preenche de dentro para fora, né? Porque eu vir para cá, por exemplo, é um caminho mais fácil, é um caminho que preenche mais o meu ego, é um caminho de maior vaidade, porém esse caminho ele não me preenche. Então Deus coloca nesses dois caminhos e ele te dá a oportunidade de você errar e recalcular a sua rota. E ele fez isso comigo, gente, por diversas vezes, e ele faz isso comigo até hoje, o tempo inteiro. Então é assim que eu consigo ter confiança mesmo nas coisas de Deus para minha vida, é experimentando daquilo que eu ainda não sei, daquilo que eu ainda não vejo, daquilo que eu ainda não toco,
porém é aquilo que preenche o meu coração com paz, com entendimento, com alívio, com transbordo e com a convicção que aquilo ali que eu estou escolhendo se parece mais comigo, se assemelha mais ao meu caráter e me deixa mesmo aliviada de ter escolhido aquele caminho, por mais que não seja o caminho mais fácil. Porque de nada adianta eu estar nesse caminho aqui, que para mim ele parece, né, que é muito mais perfeito, muito mais prazeroso, muito mais fácil, mas esse caminho ele não está me preenchendo. E Deus me deu essa oportunidade de saborear, né, um pouco dos dois mundos, entender aquilo que realmente é doce e aquilo que parece doce, mas que vai descendo amargo. Eu falo, gente, que existe duas situações: existe a esperança ferida e existe a fé. E até nisso Deus foi bondoso comigo. A esperança ferida é a expectativa naquilo que Deus já te mostrou que não dá certo, naquilo que Deus já te mostrou que não é para você, mas você continua indo por aquele caminho. Por quê? Você está com sua esperança ferida, você está com seu coração endurecido, você está com obstinação. E uma pessoa obstinada, ela se torna cega, muda e surda. E por muitas vezes eu confundi esperança ferida e obstinação do meu coração com fé. Por quê? Eu achava que só porque eu tinha o sentimento quer dizer que aquilo ali estava coerente com a vontade de Deus. Porque eu penso assim, se eu ainda tô com esse sentimento, é porque é da vontade de Deus, porque esse sentimento ele ainda não sumiu de mim. Mas não, gente. Deus, além dele querer que você tenha fé, ele quer que você tenha fé nas coisas que vêm do alto. E o que são as coisas que vêm do alto? São coisas que refletem o caráter de Cristo. Então, são coisas que não vão te causar medo, não vão te abalar emocionalmente, não vão te causar crise de ansiedade, não vai te causar aquele pensamento, né, aquela dúvida incessante. As coisas que vêm do alto, ela te traz paz, porque ela é coerente com o seu caráter. Então, não adianta nada você ter uma esperança ferida em algo que te machuca, porque você não tem coragem de abandonar aquilo. A fé é totalmente diferente. A fé é você abandonar o que te machuca, na esperança, gente, de você encontrar algo melhor, maior e que faça mais sentido com aquilo que você busca. Porque pensa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu por muitas vezes eu coloquei a minha expectativa em homens que me feriam, em relacionamentos que me feriam. Por quê? Eu achava que uma hora aquilo ali iria virar a chave, né? Porque eu não sei vocês, mas a gente escuta vários depoimentos de pessoas que tiveram homens, né, transformados e famílias, e eu não tô aqui querendo dizer que isso não será transformado em algum dia, que isso é algo que Deus não tem mais esperança que aconteça, que Deus não vá trabalhar naquilo, mas você ter uma esperança ferida e permanecer em um lugar que te machuca e que te adoece, isso não é fé, gente. A fé é você abraçar aquilo que você não vê. A fé é você caminhar em direção de algo que não te dá segurança nenhuma, não te traz previsibilidade nenhuma, mas deixa o seu coração em paz. Por quê? Porque você está alinhada com o que você acredita e você fez uma escolha que te faz permanecer em um lugar que Deus falou que iria te levar, mesmo o cenário não estando coerente com aquilo que você está vivendo. E foi o que eu falei com Deus hoje. Eu falei assim: Deus, como que eu vou gravar, como que eu vou falar sobre fé, sendo que eu mesma estou passando um período em que eu tô tendo que acreditar e eu tô tendo que permanecer e eu tô tendo que remar em uma situação que às vezes nem eu sei se eu tô tendo fé o suficiente, né, para poder estar nela e para poder falar e para poder compartilhar com outras pessoas. Mas foi o que eu disse para vocês, enquanto eu faço a obra, enquanto eu trabalho para Deus, Deus vai trabalhando em mim. E eu tô gravando esse vídeo aqui não somente para vocês hoje, mas eu estou gravando esse vídeo para mim também, gente, para a gente poder se conectar mais com a nossa fé. E essa conexão ela acontece através da intimidade com Deus,
E através da confiança, que é você confiar naquilo que Deus já te mostrou sobre você, naquilo que Deus já falou que você é, naquilo que Deus acredita que você é e naquilo que você também acredita, mesmo às vezes o cenário sendo divergente. Então hoje é um convite para vocês e para mim da gente permanecer naquilo que transmite o caráter de Cristo e ter fé em caminhos que nos leva a ter o mesmo caráter e o mesmo comportamento, tá? Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que tenha trazido luz na vida de vocês. Na minha, com certeza trouxe, né? Igual eu falei para vocês, esse é um vídeo para vocês, mas também é um vídeo para mim. Para quê? Para que eu me relembre, né, de todas as vezes que eu confiei em Deus e todas as vezes que Deus fez muito maior, muito melhor do que eu imaginava. E às vezes a gente vive milagres, gente, e a gente está tão preocupado com coisas externas que a gente esquece que o que a gente está vivendo hoje é uma promessa de Deus na nossa vida. Mas é isso, meus amores. Eu fico por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Curtem e sigam, gente, para eu continuar aqui, né, sendo referência para vocês e para mim também nessa caminhada com Cristo. Então é isso. Beijo.